14º volume da obra. Segundo capítulo da continuação. Os governos não são culpados do sofrimento do povo. A união do povo com os governos racionalmente. Esses são fiéis ao seu culto, respeitam, obedecem, veneram e cumprem as ordens de andar de porta em porta, fazendo propaganda. E os que estão com a verdade das verdades, completamente ao contrário. Prejudicam-se com isso, perdem muito com isso e acabam nascendo aí na lama, outra vez, pelo desrespeito ao mundo racional. E assim, cada qual que trate de cumprir o seu dever racional, o dever de fazer propaganda de porta em porta ou em setores de divulgação para massas. Não vai esperar por ninguém. Cada um trate de si. Cada um responde por si. Cada um responde pelos seus atos. Trate de si e deixe os outros. Para serem imunizados, tem que fazer por onde. Quem faz por onde é imunizado. Quem cumpre as determinações do mundo racional é imunizado. E quem não cumpre as determinações do mundo racional não pode ser imunizado racionalmente. Então, a determinação do mundo racional é de todos fazerem propaganda de porta em porta para alertar os seus irmãos que estão na fase de liquidação de si mesmos e não sabem, não conhecem que a fase de animal já se acabou e que todos os seus feitos estão a caminho de se acabar também. É preciso salvar os que não sabem, os que não conhecem o que está se passando, os que ignoram a causa de todo esse sofrimento universal, de todo esse desequilíbrio, de todos esses martírios, de todas essas confusões, de toda essa desorientação. Os que ficaram tão desorientados que não sabem qual o rumo a seguir. Ficaram sem rumo, porque chegaram a um ponto de descrença total. Tudo que parecia que ia garantir todos, falhou e vem falhando. Então, não tiveram mais com quem contar e onde se agarrar, e ficaram nessa situação caótica de salve-se quem puder. Todos sem garantia, todos no ar, sem ter com quem contar, sem ter onde se agarrar, porque a fase que amparava o animal racional foi extinta. Chegou ao fim, extinguiu-se, e ficaram os animais racionais sem rumo. Agarrar-se com quem? Com quem não vale a ninguém? Contar com quem? Com quem não vale a ninguém? Então, generalizou-se a descrença e caíram no vazio, como quem diz: chegamos nesta situação de salve-se quem puder, onde ninguém tem garantias. Nada disto que existe no mundo garante ninguém. Não se pode contar com coisa alguma, porque nada está valendo, nada está garantido. Chegamos a este ponto de salve-se quem puder. Todos tontos, todos desorientados, todos à procura de um rumo certo, de um novo rumo, e sem encontrá-lo, ou não sabendo onde encontrá-lo. Então, vocês que conhecem o certo dos certos, o que estão fazendo? Por que não fazem a propaganda como devem fazer? Para salvar quem está desesperado, quem está desorientado, quem está sofrendo, quem está agonizando, quem está agoniado, quem está quase louco, quem está desesperançado de tudo. O que estão fazendo que não fazem a propaganda como deva ser feita de porta em porta?
Devem anunciar o que sabem, anunciar o conhecimento racional. O conhecimento tem base e lógica. É a descoberta do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Esses comodistas, esses que só querem saber de si e mais ninguém, não adianta estarem com os livros nas mãos, porque vão morrer e vão voltar aí na lama, por faltarem com o respeito às determinações do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Estão vendo a situação caótica de todos. Estão com o remédio nas mãos. Conhecem o remédio que é a imunização racional. E por que não vão de porta em porta dar o remédio que todos estão necessitando neste momento de desespero, que todos estão precisando nesses momentos de desorientação, nesses momentos de desequilíbrios, nesses momentos de desvarios? O que fazem que não levam o remédio de porta em porta? Para salvar quem desconhece a causa de todo esse sofrimento universal. Vejam o quanto são desobedientes, têm vergonha de fazer o bem, de salvar o seu próximo. Talvez se sintam mal em salvar o seu próximo, fazendo propaganda de porta em porta. Talvez se sintam ridicularizados, porque estão cometendo um ato humano, um ato nobre. Sentem-se ridicularizados e diminuídos em fazer propaganda de porta em porta para salvar os que estão precisando de serem salvos. Acham-se talvez humilhados por fazerem a propaganda de porta em porta. Acham-se humilhados em salvar o seu próximo. São verdadeiros egoístas que têm tempo para tudo, só não têm tempo para salvar ninguém. Não têm tempo de fazer a propaganda de porta em porta para salvar quem está necessitando de ser salvo. Todo egoísta é assim mesmo, é desumano. Só pensa em si mesmo e o resto que se arranje. Esses assim, não adianta estar com os livros nas mãos, porque não serão imunizados. Tornam a nascer aí na lama outra vez, porque não cumprem as ordens do mundo racional. E não cumprindo as ordens do mundo racional, estão contra o mundo racional. Estando contra o mundo racional, não podem contar com coisa alguma do mundo racional. Então, tem tempo de sobra para tudo, para as coisas ridículas, para as coisas levianas, e não tem tempo para fazer propaganda de porta em porta para salvar o seu próximo? Isto é um absurdo. Esses assim só pensam em si mesmos, e venha a nós e ao vosso reino nada. Como quem diz: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e sempre eu. São egoístas. Primeiro eu, e o resto que se arranje. São desumanos, não socorrem ninguém. Têm prazer de ver seus irmãos sofrerem. São comodistas, não querem nada que os incomodem. Querem ser salvos, mas não querem salvar ninguém. Se não cumprem com as ordens do mundo racional, não podem contar com o mundo racional. Então, não sabem que o animal racional está na fase de sua liquidação total? Não estão vendo o que tem se passado e o que está se passando? Não estão vendo o sofrimento de todos? A liquidação, o desequilíbrio de todos e a multiplicação do mesmo? As confusões, as brigas, as guerras, as lutas, os choques, as discussões, o desentendimento generalizado por todos os cantos, por toda a parte. Sabem como curá-los. Estão com o remédio nas mãos
e não saem de porta em porta para salvar quem está sendo liquidado sem saber porquê, quem ignora o porquê do sofrimento da humanidade e a multiplicação dos mesmos. Todos ignoram. Sabem que todos estão sofrendo cada vez mais e não sabem o porquê. E quem sabe porquê tem a obrigação e o dever de levar o conhecimento, de dizer o porquê, dizer a causa e os motivos da causa. Se o mundo está e todos estão nesse desequilíbrio, é porque existe a causa. A causa é a fase que vinha governando, a fase de animal racional, que vinha amparando todos, ter se acabado, porque entrou a fase racional. Então, todos têm que levar o conhecimento da fase que entrou a governar, que é a fase racional, para que todos fiquem amparados pela fase racional, sejam orientados pela fase racional, protegidos pela fase racional, protegidos pelo mundo racional, para se livrarem do mal. E esses fariseus têm vergonha de fazer o bem, de salvar o seu próximo, de fazer a propaganda de porta em porta. Sentem-se humilhados, sem jeito. Vão se desnobrecer por isso, vão ficar mal vistos, porque estão fazendo o bem racionalmente. Vão se diminuir, vão se prejudicar. Isto só mesmo de vaidosos, nojentos. Acham que vão ficar mal vistos pela sociedade, por fazerem o bem, por levarem a luz racional de porta em porta, por levarem o bálsamo racional de porta em porta. Então, não tem tempo e não tem jeito, não tem dom. Ainda pensam em serem imunizados. Uns patifes desta ordem. Se fosse um passeio, para futilidades, tinha tempo, para leviandades, tinham tempo. Esses assim tornam a nascer aí na lama, porque não são dignos do conceito racional. São desnobrecidos por completo racionalmente. Ficam marcando passo por não respeitarem e acatarem as determinações do mundo racional. Acham que em sair de porta em porta para fazer propaganda racional, estão se ridicularizando, estão se rebaixando, estão se diminuindo. Ah, eu não tenho jeito. Isto são palavras de canalhas. A propaganda de porta em porta só pode dignificar todos. O conceito racional se multiplica. Será enobrecido racionalmente por cumprir com o dever de salvar o seu próximo. Mas existem esses palermas, esses beócios, esses indignos de terem os livros nas mãos, que são os que se recusam a fazer a propaganda de porta em porta, a propaganda social. Recusa-se a salvar a sociedade. São inimigos da sociedade e por isso se recusam a salvar a sociedade. Não têm ou não podem por isto e por aquilo. São os tais: venha a nós, somente a nós, e ao vosso reino nada. São os tais que dizem: tudo para mim, sempre para mim e nada para mais ninguém. Esses assim tornam a nascer aí nessa lama, teimosos, rebeldes e insolentes. Só têm a perder e a perder muito com esse mau procedimento. Existe uma infinidade de modos, de jeitos e maneiras de fazer propaganda, mas um dos principais é este, a propaganda social. Nem vendo que o mundo já pega fogo há muito, nem vendo que a situação de todos é caótica, que o desassossego é geral, que o desequilíbrio é geral, que o sofrimento é geral, que o tormento é geral, que o descrédito é geral,
por não terem mais com quem contar e se agarrar. E por isso chegaram a essa situação de salve-se quem puder. O sofrimento devorando todos, a liquidação do animal racional, como sabem perfeitamente, porque sabem muito bem a causa. Então, façam pequenas caravanas de moças, rapazes e homens. Cumpram com o dever. Os que podem, os que têm mais recursos, divulguem na imprensa falada e escrita. Há uma infinidade de meios e modos para fazer a propaganda. Não é com esse comodismo, não é com esse desprezo ao mundo racional que vão se imunizar. Com esse desprezo às determinações do mundo racional, e sim cumprindo com as determinações do mundo racional o seu verdadeiro mundo de origem, que não estão respeitando. O bicho é assim mesmo. Basta ser bicho para ser cheio de vontades, cheio de manias, cheio de preconceitos, cheio de asneiras e besteiras. Isto não é para todos, e sim para os que merecem. Esta advertência, este chamado de atenção, é para os comodistas, pelo seu comodismo ser mais do que um absurdo. Quando já cumpriu com este dever? Tem tempo para tudo, para passeios, para leviandades, para reuniões levianas, para futilidades, mas não tem tempo de cumprir com as determinações do mundo racional. Ainda não teve tempo de cumprir com este dever. Quantos dias na semana você tirou para fazer a propaganda? Nenhum. Qual foi o dia que você saiu para fazer a propaganda de porta em porta? Nenhum. E tem tempo de sobra para tudo, para conversar fiado, para passeios sem recompensa alguma. E você quer contar com o racional superior, procedendo assim desse jeito? Quer contar com o mundo racional, procedendo assim horrivelmente dessa maneira? De jeito algum, de forma alguma, pode contar com o mundo racional. Está com o livro nas mãos, mas não respeita a determinação do mundo racional. O que adianta? Nada. Morre e torna a nascer aí nessa lama. Você é comodista, como sempre foi. É egoísta, como sempre foi. Vejam quanto absurdo dos que já têm conhecimento do mundo racional. Todos estão precisando da imunização racional. Todos estão precisando conhecer o mundo racional. Todos estão precisando conhecer a sua origem. Todos estão precisando ter a proteção do mundo racional. Todos estão precisando de equilíbrio. Todos estão precisando de orientações racionais. Todos estão precisando de paz. Todos estão precisando de encontrar aonde se agarrar, de encontrar com quem contar. Então, com quem contar? Com o mundo racional. Quem são os culpados do dilaceramento do animal racional? São os que não cumprem com o dever de divulgar o que sabem e o que conhecem do mundo racional. São os culpados do extermínio do animal racional, pois já foram chamados à atenção desde o primeiro livro e nunca saíram à rua de porta em porta para fazer a propaganda. Agora, vamos ver se vocês vão cumprir as determinações do mundo racional, do seu verdadeiro mundo de origem. Vamos ver agora se respeitam o que é de respeito, as determinações do mundo racional, para a paz universal, para salvar o animal racional que está na fase de sua liquidação, sem saber a causa de todo esse sofrimento universal
que vem impressionando, emocionando e apavorando todos. Os terremotos e tudo enfim, as guerras e tudo enfim. Então, os comodistas que saiam das tocas para cumprirem com o dever de fazer a propaganda, seja lá de que maneira for. Mas a maneira mais preciosa é a propaganda social, de instrução dos acontecimentos, da causa de todos esses acontecimentos e o remédio para eliminar os males, que é o conhecimento do mundo racional. Muito bonito uma palestra social sobre a evolução do mundo, sobre os acontecimentos, sobre a causa, porque não há efeito sem causa. A propaganda social é uma propaganda brilhante, onde se conquistam amigos, boas amizades e boas relações. A propaganda social é de um grande valor para quem está de posse do conhecimento, para saber esclarecer e como esclarecer. Muitos ficarão gratos e muito gratos com este brilhante esclarecimento. E há uma infinidade de modos e de maneiras de fazer a propaganda. A radiofônica é muito importante, a imprensa escrita é muito importante, e mais uma infinidade de maneiras e modos. A situação universal, como estão vendo, é gravíssima. O mundo está atravessando um período de grande desequilíbrio, mas ninguém sabe por quê. Vocês sabem explicar o porquê. Não devem demorar a cumprir o dever de fazer a propaganda. Não estão vendo que todos no mundo estão atravessando uma situação calamitosa? Todos agonizando. Não estão vendo o desequilíbrio? E vocês sabem o porquê, sabem a causa do porquê de tudo isso. Tem que levar o conhecimento a quem não sabe, para quem não sabe ficar sabendo e tomar as suas providências, que é conhecer a fase racional, a fase que há muito chegou no mundo e o porquê desta fase. Vejam como vocês, com esse descaso, com esse comodismo, têm prejudicado a humanidade. Sabem o que pode valer a humanidade e não levam ao conhecimento da humanidade o que a humanidade está precisando e necessitando. É um mal que estão fazendo à humanidade, e esse mal repercute em si mesmos. É muito grave, porque vocês são conscientes e não inconscientes. Tem sido um grande descaso de vocês, ou não pensaram ainda como deviam pensar. Em primeiro lugar, salvar o seu próximo. Então, agora, retratem-se e levem a sério o que é de sério e muito sério. Cada qual deve cumprir com o seu dever. Não é ficar à espera uns dos outros, e sim cada qual cumprir o seu dever. Cada qual é responsável pelos seus atos. Cada um tem aquilo que merece. Portanto, cada um que trate de si, fazendo a sua propaganda da melhor forma possível, procurando sempre realçar, na altura, o conhecimento que aí está. Esses sinos que estão badalando é para despertar os que ainda estão sonhando, para despertar quem está dormindo, como quem diz: olhe, não brinque com coisas sérias, obedeça e respeite, para não voltar aí, nessa lama, porque do contrário, torna a nascer aí. Não estão vendo que o mundo atravessa as horas mais negras de sua existência? Não estão vendo que ninguém tem sossego? O desequilíbrio é geral. Todos querem paz e ninguém tem paz. E vocês sabem muito bem a causa de tudo isto, que é a fase de animal racional ter se acabado. Esta é que é a causa de todo o desequilíbrio universal.
porque não há efeito sem causa. Todos os administradores se esforçam, de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todas as formas, para ver se conseguem a paz, a felicidade do seu povo, o bem-estar do seu povo, e ficam somente na vontade. Não conseguem, e tudo se multiplica de mal e de ruim. Tudo porque há uma causa, e a causa é terem ficado desamparados, porque a fase de animal racional já se acabou, e entraram todos em colapso. Acabou-se a fase, e vem o extermínio dos feitos da fase, que são os animais racionais. Então, para que todos entrem em equilíbrio, é preciso que conheçam a fase que já há muito chegou ao mundo, a fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem do animal racional. Então, aí sim, encontrando o rumo certo. Para isto, é preciso que não continuem a dormir desse jeito, dessa maneira, e sim fazerem a propaganda noite e dia para salvar o animal racional que está em liquidação. Tudo sendo liquidado, todos insatisfeitos, aparentando satisfeitos e por dentro insatisfeitos, amargurados por dentro e alegres por fora. A vida de aparências, aparentando sempre aquilo que não são. São uma coisa e aparentam outra. E assim, vejam o mundo. Que tufão de angústias, que labirinto infernal, que vida salgada, onde todos se sentem mal e aparentando tão diferentes do que sentem. Os vultos e as assombrações vão desaparecer devido à chegada da luz racional, devido todos estarem sendo iluminados pela verdadeira luz do mundo racional, a luz verdadeira do aparelho racional, ou seja, do animal racional. Os vultos e as assombrações se retirando, porque não há mais necessidade de sua missão para anunciar a existência dos habitantes do mundo invisível, dos habitantes do espaço, dos habitantes dos astros, acabando a missão dos vultos de tais assombrações. Entrando em calmaria todo o mundo espiritual, acabando a função dos espíritos, dos guias e protetores que provavam a existência de viventes do mundo invisível, do espaço, dos astros, do astral, cessando por completo o seu funcionamento na Terra, por a luz racional estar iluminando todos. Todos sendo iluminados pela luz do mundo de sua origem, do mundo racional. Então, não precisando mais a missão dos espíritos, dos protetores, dos guias, dos viventes do espaço, cessando por completo a missão deles junto ao povo, junto ao animal racional. Enquanto existia a fase de animal racional, foi preciso esta parte espiritual entrar em função aí na Terra para a lapidação do animal racional. Tendo acabado a fase de animal racional e entrado a fase racional, acabou a missão espiritual, acabou a missão dos espíritas, dos guias, dos protetores e de todos esses missionários que vinham tendo contato com os médiuns para anunciar a existência de vida no espaço e nos astros. Agora, cessou a função dos espíritos, por ter terminado a fase de animal racional. Então, a luz racional iluminando todos que estão dentro da fase racional e nascendo o verdadeiro equilíbrio em todos, o equilíbrio racional, porque não tem mais a atuação dos espíritos, dos guias e dos protetores, da parte elétrica e magnética.
não são mais atuados, que é o que fazia a desorientação, por estarem trabalhando para a lapidação do animal racional. Então, cessando sobre o povo a atuação dos habitantes invisíveis do mundo elétrico e magnético, cessando a atuação deles, cessando a perseguição, cessando o desequilíbrio, cessando as demandas, cessando a desorientação, e vindo a calmaria do povo, a tranquilidade e o sossego do aparelho racional. Não tem mais o sobrenatural atuando para o desequilíbrio, para a lapidação do animal racional, porque a fase de animal racional já se acabou, já terminou a fase do animal racional. Cessando todas essas influências do sobrenatural, cessando as influências da astrologia, dos signos, dos planetas, da lua, do sol e das estrelas, cessando toda essa força desse conjunto magnético e elétrico sobre o animal racional, por ser extinta a fase de animal racional. Entrou a fase de aparelho racional. Estão, então, ligados ao mundo racional e não ligados mais aí aos pertences do elétrico e magnético, que é esse conjunto dos planetas, dos signos, do Sol, da Lua, das estrelas e etc. Cessando as influências astrais sobre a humanidade, por a humanidade estar sendo iluminada pela sua verdadeira luz, pelo seu verdadeiro mundo de origem, a luz racional, por estar em função na Terra, a fase racional. Então aí, acabando todas essas assombrações, toda a função do mundo espiritual e astral sobre o ser humano, havendo a verdadeira paz, o verdadeiro equilíbrio racional, e todos vivendo felizes e contentes, porque não há mais o desequilíbrio, não há mais coisa alguma para desequilibrar o ser humano. O ser humano ficou livre das influências astrais, das influências dos astros, dos planetas, dos signos, das cargas elétricas, das cargas magnéticas, das cargas supermagnéticas, das cargas superelétricas. O aparelho racional fica sob a orientação do mundo racional, recebendo somente as orientações do seu verdadeiro mundo de origem, nascendo em todos o verdadeiro equilíbrio racional. O progresso se multiplicando racionalmente, o progresso fértil, o progresso consciente, o progresso da felicidade para todos, do bem-estar para todos, as multiplicações do bem em todos os pontos de vista, havendo paz, havendo sossego e a felicidade verdadeira, por não haver mais o desequilíbrio desse conjunto elétrico e magnético sobre o ser humano. O que desequilibrava o ser humano era justamente estar na fase de animal sem saber o porquê era um animal. Estava sob essas influências todas para sua lapidação, sob essas influências de cargas terríveis, magnéticas e cargas terríveis elétricas, que faziam o desequilíbrio, que faziam a anormalidade. Faziam com que todos fossem anormais, desequilibrados, e daí sofriam muito com isso, para a lapidação, porque o animal só atende assim, por meio do sofrimento, por meio do sacrifício, para trazer então a lapidação. Como diz o outro, é sofrendo que se aprende a viver. Hoje, estão livres dos fantasmas do elétrico e magnético, das assombrações do elétrico e magnético, porque estão dentro da fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Vejam que fase brilhante, que fase de um grande primor angelical, a fase racional. Está aí
o equilíbrio de todos no mundo e a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos dentro do mundo racional, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, todos alegres, satisfeitos e felicíssimos para o resto da vida. A felicidade racional, a paz racional. Então, a multiplicação do bem e a eliminação do mal para sempre, dos males do corpo e dos males da vida, produzidos pelas influências e ações supermagnéticas e superelétricas, que faziam com que o animal racional vivesse em completo desequilíbrio, em completa desregulagem. Fazia com que todos fossem completamente diferentes uns dos outros. Fazia com que a desumanidade imperasse. Fazia com que existissem os monstros, fazendo as maiores monstruosidades, porque não há efeito sem causa. O animal racional é bom, é de origem boa, é de origem pura, limpa e perfeita. O que fazia o animal ser um monstro eram justamente as supercargas magnéticas e supercargas elétricas. Faziam do animal racional aqueles mais carregados umas verdadeiras feras desumanas. Tornavam-se verdadeiros monstros, e os que não tinham essas cargas em cima do seu corpo ficavam indignados com os desumanos, com os monstros, com os procedimentos dos monstros, dos selvagens. E é isto que fazia com que todos fossem muito diferentes uns dos outros, uns bons demais e outros maus demais, devido às cargas supermagnéticas, porque não há efeito sem causa. Ficava o animal racional como joguete dessas forças, pensando que agia no seu próprio natural e servindo de instrumento dessas forças destruidoras. Agora, essa fase acabou. A fase de animal racional terminou e entrou a fase racional, cessando agora todas essas influências sobre o aparelho racional, e daí todos entrando num verdadeiro equilíbrio nunca visto. Todos vão viver serenos, calmos, porque não tem mais essas forças em cima para perturbar. Vão viver felizes e tranquilos. Vão mudar como do preto para o branco, porque mudou de uma fase para outra. Mudou da fase de animal para a fase racional. Então, vão ficar tão diferentes como do preto para o branco. Hoje, todos mais do que felicíssimos por estarem na fase racional, a fase do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos estão em contato com seus irmãos do mundo racional, sendo orientados por eles, conversando com eles, dialogando com eles, fazendo conferências com eles. Todos vivendo racionalmente, brilhantemente, por serem orientados racionalmente. A Terra virando um verdadeiro paraíso, cessando essa revolta da natureza contra os seus habitantes, cessando as revoltas astrais, as revoltas da terra e da natureza, porque acabou a função elétrica e magnética sobre o ser humano. Todos chegaram no seu lugar verdadeiro, que é a fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional, cessando todos os maus tratos da natureza, por ter se acabado a fase de animal racional. Agora, todos vivendo como nunca sonharam, pensaram, nem imaginaram de viver. Todos se compreendendo, todos se entendendo, todos se estimando, todos se amando, todos felizes e contentes dentro da fase racional,
por todos serem orientados racionalmente, não tendo mais pensamentos maus, porque não estão mais sob o elétrico e magnético, não tendo mais influências más, porque não estão mais ligados às influências astrais do elétrico e magnético. Enfim, vivendo racionalmente como nunca viveram. Para adquirirem a vidência racional, para poderem ver o mundo racional, é preciso ler e reler constantemente, consecutivamente, diariamente, para se desenvolverem racionalmente. Depois de desenvolvidos racionalmente, aí nasce a vidência racional, a vidência verdadeira do aparelho racional. Por ser um aparelho racional, nasce a vidência racional. É uma coisa natural do aparelho racional. Aí vão ver tudo quanto é de racional. Assim como existiam os médios videntes aí do elétrico e magnético, muito melhor, porque é do verdadeiro ser natural. Vejam o ponto mais culminante da vida do aparelho racional, o ponto mais elevado, por estar dentro do mundo racional, estar dentro da estrada racional, estar dentro do mundo racional, do seu verdadeiro mundo de origem. Que beleza, que riqueza, que lindeza, por todos estarem sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional, cessando todos os males do corpo, por não serem mais atingidos pelo magnético e pelo elétrico, e todos os males da vida, por não serem mais atingidos por essas correntes magnéticas, por essas supercorrentes elétricas, por não estarem na fase de animal racional, e sim na fase racional, a fase mais brilhante de toda a existência do mundo. Todos dentro do seu lugar verdadeiro, todos se entendendo perfeitamente, não havendo mais brigas, não havendo mais guerras, não havendo mais discussões, porque todos se entenderão racionalmente. A confusão toda que existia é porque estavam na categoria de animal racional. O animal, estando em liquidação, tinha que viver mal para ser lapidado, tinha que sofrer muito para ser lapidado. Então, era atacado por essas influências todas, para a lapidação do animal racional, para, por meio da lapidação, chegar ao ponto de compreensão e entendimento, para que chegasse à fase que chegou, a fase racional, e estivessem todos em ponto de entender e compreender a fase racional. Vejam que agora chegou o eco da maior epopeia universal, a luz verdadeira do aparelho racional, a luz racional. A luz do animal racional, em lapidação, é a luz do fogo, do elétrico e magnético, para lapidá-los. Calor demais, frio demais. Afinal, todos os maus tratos da natureza. Eram vítimas de todos os maus tratos da natureza para a lapidação do animal racional, por estarem na categoria de animal. Vejam que chegaram no ponto de amadurecimento pela lapidação feita para entrar na fase racional. A alegria de todos, universalmente, é uma alegria como nunca houve. Alegria tão grande como nunca houve, de uma satisfação enorme. Vejam a vida inconsciente do animal racional como era, e a vida do consciente racional, que é tão diferente. Hoje, tudo belo, tudo claro, tudo limpo, tudo brilhante, tudo é vida, e a vida brilhante racionalmente. Todos cientes da grande tragédia e trágica vida do animal racional. Sabendo todos
Hoje, a causa do sofrimento do animal racional e o porquê da causa para a lapidação do animal racional. Todos vivendo agora racionalmente, recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do mundo de sua origem, tudo combinando em um pensamento só, porque racional é uma coisa só, é puro, limpo e perfeito. Então, vem a comunhão de pensamentos. O que um pensa, todos pensam. O que um quer, todos querem. Porque é tudo uma coisa só. É racional. É uma vida bela, sublime, sem males. Uma vida que muitos já sonharam. Sonhavam com a existência de um Éden, mas não sabiam como seria este Éden. Hoje, o sonho de muitos se tornando realidade. O Éden é a vida racional. Estão aí na matéria, mas vivendo racionalmente. Então, tornando-se um Éden, por se tornar um paraíso racional. Vocês, no mundo, já passaram por uma infinidade de transformações e estão passando por esta última transformação de animal racional para aparelho racional. Estão dentro da fase racional e, como animal racional, dentro da fase de animal, que já foi extinta há muito. Agora, todos se entendendo, tudo belo, tudo bom e tudo cristalino, por tudo ser racional. Aí serão favorecidos pela natureza, porque a natureza, iluminada pela luz racional, torna-se também uma natureza racional. Vejam que fim de mundo maravilhoso, brilhante, um fim tranquilo, um fim belo, que ninguém nunca esperou, que ninguém nunca pensou que o fim do mundo fosse assim, tão brilhante, fosse assim tão grandioso. Todos vivendo felizes e contentes, todos vivendo em paz, a verdadeira paz, a paz racional, por a fase ser a fase racional. Tudo dando certo na vida de todos, cessando o sofrimento do corpo, cessando o sofrimento da vida, cessando os males do corpo, cessando os males da vida, e todos vivendo em paz. Mas a paz verdadeira, a paz racional. Todos vivendo felizes e tranquilos, não existindo mais coisa alguma, como existia na fase de animal racional, que viviam uns contra os outros, querendo comer uns aos outros. Na fase de animal racional, o desassossego e o sofrimento eram o maior brilhante do dia. Ninguém tinha paz, ninguém tinha sossego. Todos viviam em desespero, todos viviam intranquilos, todos viviam mais mal satisfeitos do que satisfeitos. Todos viviam mal, e não bem. O bem era todo aparente. Enfim, era uma vida mesmo de animal, por não saberem o porquê eram animais. Viviam sem saber o porquê de sua existência. Viviam sem saber o porquê da existência do mundo em que estavam vivendo. Viviam sem saber por que nasceram em cima dessa terra e nem para que nasceram. Viviam sem saber o porquê da existência de todos os feitos que existem. Nesse mundo do elétrico e magnético, ignoravam tudo. Viviam fechados a 7 chaves, por densos mistérios, encruados aí nesses mistérios todos, sem ninguém dar solução, nem ninguém saber dar solução, sem ninguém desvendá-los. Tinham mesmo que sofrer muito, porque quem não sabe por que vive, tem mesmo que sofrer, por não saber por que está vivendo. Se soubessem, não sofriam, mas, na categoria de animal racional, assim tinha que ser,
para a lapidação do animal. Basta ser animal para ser rebelde, teimoso, genioso, indisciplinado, malcriado, raivoso, feroz, nervoso, neurastênico, imprudente, velhaco, fingido, falso e mentiroso. Basta ser animal para ter todos os defeitos maus, e por ter todos esses defeitos maus é que tinha que ser lapidado, e para ser lapidado tinha que ser sofredor. Vieram de lapidação em lapidação, de lapidação em lapidação, passando por uma infinidade de fases, uma infinidade de modificações. Modificações de uma porção de jeitos, de uma porção de formas, de uma porção de maneiras, para viver se lapidando, se lapidando, se lapidando, até que chegassem a um ponto, o ponto de lapidação, de amadurecimento pela lapidação, e depois de amadurecidos, então, entrarem na fase que chegou há muito, a fase racional. Passam para outra fase, depois de amadurecidos, mas para chegar até aí, para serem amadurecidos, quanta luta, quantas lutas, quantos sofrimentos terríveis e horríveis. O animal racional sempre foi a fera mais bravia, quase indomável e feroz, e por isso passou por uma infinidade de transições, até ficar amadurecido. Amadurecido quer dizer lapidado de uma vez para passar para outra fase, que é a fase racional. O animal racional sempre foi rebelde, teimoso e ruim, pior do que cobra, e por isso foi considerado a fera mais bravia, foi considerado uma fera de alta periculosidade, a fera das feras, perigoso, manhoso, prepotente, valente, terrível, feroz e bravio. Assim, para lapidar essas feras todas, na categoria de animal racional, deu o que fazer e muito o que fazer. Para amansar essas feras, porque o animal não se doma nem amansa, acostuma-se com as coisas, com os hábitos, com os costumes. São feras de alta periculosidade. O animal racional não se amansa nem se doma, acostuma-se com os hábitos, com os meios, com as coisas, com os métodos, com as disciplinas. Acostuma-se, mas não se amansa nem se doma. Por isso é bravio sempre, é guerreiro sempre. Sempre foram guerreiros dos mais bravios e ferozes. Então, para serem lapidados, tinham que passar por uma infinidade de fases, como passaram até que chegassem à última fase, depois de amadurecidos. E chegou a última fase, a fase racional. Depois do amadurecimento do animal racional, depois de maduro, passam para a fase racional. Entrou na fase racional. A história do animal racional, com minúcias, é muito longa, é muito comprida. Estou dando, mais ou menos, um exemplo de que foi o animal racional, mas não entrando na categoria que passaram, não minuciando as fases que passaram, porque vai muito longe. Principiando por quando nasceram do chão, que eram monstrinhos, passaram uma longa fase de monstrinhos, se arrastando pelo chão, andando de 4 pés, iguais a um animal qualquer. Não andavam em pé. Depois, passaram para a fase de monstrengos. Eram todos esquisitos. Depois, passaram para a fase de monstros. Eram esquisitos. Depois, passaram para a fase de monstrodontes. Passaram para a fase de monstrões. E em cada fase destas, era a eternidade, com uma porção de meios e de modos esquisitos.